muito bom dia a todos os professores, que tenhamos uma excelente formação neste dia. Hoje nos reunimos novamente para mais uma transmissão do programa Aprender Juntos e Além da Escola. Meu nome é Letícia, sou formadora da IFAP. Estou aqui com a minha colega Carolina Fernandes para esta formação. Bom dia, Carol. Bom dia, Lê. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui. É a minha primeira participação nesse ciclo, né? Do Aprender Juntos e do Além da Escola. E hoje é a segunda transmissão que a gente faz. E o tema da nossa formação hoje será leitura compartilhada, tá? E, bom, Lê... Para que a gente possa iniciar, então, nós vamos dar aquele tempo para que vocês selecionem os materiais para a formação, um papel, caderno de anotações, lápis, caneta, tudo que vocês precisam para realizar os registros. Então, 1 minuto e já retornamos. Muito bem, retornamos. Eu gostaria de pedir agora o slide do nosso percurso de hoje. Então, quais serão os nossos momentos formativos? O primeiro deles é uma atividade de sensibilização. Depois nós falaremos um pouquinho sobre os processos e estratégias de leitura. Também compartilharemos aqui importantes informações sobre leitura compartilhada e traremos uma proposta para que vocês apliquem nas escolas. Um momento mão na massa, onde vocês vivenciarão esse momento de leitura compartilhada. Trazemos também um desdobramento para realização também na unidade escolar, as dicas de hoje e as referências. Antes de iniciarmos o nosso momento de sensibilização, eu gostaria de trazer algumas importantes informações sobre como tem sido esse percurso. Onde são realizadas essas transmissões remotas de 1h30. Vocês já tiveram lá no dia 22/10 uma formação sobre sistema de escrita alfabética. Também no dia 5/11 sobre letramento matemático. Hoje nós trazemos o tema da leitura compartilhada e a próxima formação é a leitura de textos dramáticos que ocorrerá no dia 3/12, tá? Então, no próximo slide, eu gostaria também de ressaltar os importantes momentos aí do planejamento de vocês, professores. São 3 momentos, né? O primeiro é o de diagnóstico, onde a partir das avaliações internas e externas, vocês, professores, vão diagnosticar, então, os estudantes, quais os níveis de proficiência, quais as habilidades e competências que já foram desenvolvidas ou não nesse processo, e a partir de então formar os agrupamentos produtivos e pensar, claro, em diferentes estratégias e atividades personalizadas para os grupos de estudantes. Eu passo então a palavra para a professora Carolina, que está aqui comigo, para a gente começar com a nossa sensibilização. Obrigada, Letícia. Bom, gente, então, para a gente iniciar as nossas reflexões sobre a temática de hoje, nós gostaríamos que vocês observassem as imagens, tá? Isso. E compartilhassem conosco no chat, tá? Qual pode ser a relação entre essas duas imagens? Daqui a 3 minutinhos nós voltamos.
Obrigada a todos e todas que participaram. Queria ressaltar que a participação de vocês é sempre muito importante para nós, né, para as nossas formações, porque é a partir dessa participação que a gente consegue construir aí o nosso estudo, né? Bom, gostaria de dar bom dia para a professora Tânia, que de maneira animada nos cumprimentou aqui no chat, e a resposta da professora Dalma, ela diz que a relação entre as duas imagens trata-se do homem e a natureza, a relação homem e natureza. Bom, tem outras alternativas, né? A gente pode relacionar, se vocês puderem colocar novamente o PPT para mim, por gentileza, da interação. Isso, muito obrigada. Então, nós podemos relacionar com a questão, com momentos de lazer, né? A prática de esporte, enfim, em meio à natureza, né? Está relacionado com esse momento de lazer, o mergulhador, e a leitura com esse momento também de lazer, de prazer, né? A questão do silêncio, ambos os ambientes são silenciosos, e a própria questão da diversão, né? Ambos os homens na imagem estão se divertindo de certa forma. Bom, então, gente, a prática da leitura, ela proporciona uma série de descobertas, né? Pode ser considerado um mergulho, né? Tanto em si mesmo, quanto na subjetividade, na exploração do outro, né? E toda a sua alteridade. E do mundo, do próprio mundo, né? O mais importante é que, ao retornar dessa viagem, o sujeito leitor nunca mais será o mesmo. Assim como a atividade de mergulho, a leitura traz muitas descobertas, conhecimentos, prazer e diversão. Mas essa prática requer alguns processos e a ajuda de um sujeito mais experiente, que servirá de guia nesse caminho de aventuras. E é aí que entra o nosso papel, né? O papel do professor ou da professora, que vai ser o instrutor, que vai levar o estudante, né, no papel de mergulhador, nessa analogia que a gente está estabelecendo aqui agora, mergulhador iniciante, a entender todos os procedimentos, processos envolvidos nesse percurso, né? E o estimulará e amparar e ajudará a ser mais para frente um leitor autônomo e crítico, certo? Bom, agora eu retorno a palavra para a Letícia, que ela vai falar para a gente um pouquinho sobre processos de leitura, Lê. Isso, obrigada, Carol. Eu gostaria aqui de destacar também a fala da professora Cássia, né, a contribuição dela no chat, que é a busca por diferentes lugares. Olha que analogia interessante, né? Bacana. Então, a leitura, a exploração, elas têm essa vivência, né, de busca por diferentes lugares. Muito bem, professora Cássia, por compartilhar esse ponto de vista conosco. Então, aproveitando aqui a fala da Carol, né, que falou da leitura, que é um processo complexo, que precisa desse auxílio do professor, eu gostaria de colocar para vocês alguns processos envolvidos na leitura, justamente, para que nós, enquanto professores, possamos auxiliar o estudante nessa aventura, que é a leitura. Então, vamos lá? Então, o nosso primeiro slide traz aí a questão do texto. A leitura não é apenas decodificar, a gente sabe que é um contexto muito mais complexo, que envolve elementos linguísticos, semióticos, históricos, sociais. Então, vai muito além do decodificar. O texto, ele é uma estrutura que se materializa a partir de gêneros textuais. Então, quando nós falamos de leitura, nós falamos intrinsecamente dos gêneros textuais. Cada um com seu propósito comunicativo,
temáticas, características composicionais e estilísticas, muito próprias. Então, o que o professor precisa realizar? Repertoriar o estudante de todos os gêneros textuais aí que são interessantes, né? Que aparecem no cotidiano, nas suas vivências. Quanto mais estruturas de gêneros ele conhecer, mais proficiente ele será nessas leituras, tá? Então, a palavra de ordem é repertoriar. Passando aí o nosso slide, por gentileza. Então, o segundo processo é que a leitura é ativa e ela também é interativa. Ela é ativa porque, claro, o estudante, ele, a partir da sua cognição, dos seus sentimentos, da sua memória, do seu contexto, ele vai construir os sentidos daquele texto. E ela é interativa porque você sabe que o texto ele nunca está fechado. Ele acontece nessa interação entre o leitor, o autor e o texto. Por isso que nós dizemos que é interativa, certo? Próximo slide. Muito obrigada. A leitura é prática social. O estudante não lerá apenas na escola, na unidade escolar, mas na sua vida, no cotidiano, né? Com a família, com os amigos, enfim, em todos esses contextos. E a escola ela precisa acolher os gêneros que estão para além do muro da escola, trazer esses gêneros para serem estudados e apropriados no ambiente escolar, para que o estudante se torne cada vez mais crítico, reflexivo, tá certo? Então, o papel do professor é acolher os diversos gêneros aí da vida, do cotidiano. Próximo slide, muito obrigada. A leitura, ela sempre apresenta um propósito, nem que seja o diversão, o divertimento, o lazer, mas sempre tem um propósito. A gente lê para realizar uma ação, para estudar, para trabalhar, por diversão. E é preciso explicitar isso também durante as aulas. Se o professor apresenta um texto, então, explicitar para os estudantes. Nós vamos ler esse texto para tal propósito. Né, para responder a uma questão, para realizar um seminário, para fazer uma releitura, enfim. Né? Então, sempre explicitar os propósitos da leitura. Eu trago aí, então, o Goodman, né, que vai falar sobre os propósitos da leitura. Ele divide em 3 grandes grupos: leitura profissional, informativa ou por lazer. Resumindo tudo isso que eu falei para vocês. E a partir dessas reflexões iniciais, nós gostaríamos de propor, então, uma interação. Uma primeira interação, pergunta na tela, por gentileza. O que os nossos estudantes leem? Ou seja, quais gêneros eles estão acostumados a ler e com qual propósito eles realizam essas leituras? Então, 3 minutos para interação e logo retornamos.
Muito obrigada aos professores que colocaram aqui as respostas no chat, especialmente a professora Cássia, que tem interagido bastante. E ela ofereceu aqui várias respostas para essa pergunta. Então, ela respondeu que eles leem gibis para diversão, leem notícias para se atualizarem, também leem receitas para aprender a fazer, leem contos para se encantarem, exato, para diversão, tudo isso. E a gente sabe que eles leem hoje em dia muitos gêneros aí disponíveis nas mídias sociais, os posts, tudo isso, né, os memes, enfim. Então, eu gostaria de trazer o próximo slide na tela, por gentileza. O que nós lemos aí? Então, fotos, notícias, diagramas, filmes, tudo isso que envolvem múltiplas semioses. Hoje em dia não tem como falar em leitura apenas, né, do escrito, mas também das imagens estáticas em movimento, todas as semioses que compõem aí essa multiplicidade de gêneros com os quais nós temos contato no cotidiano. Lá desde no final da década de 90, os PCNs já traziam a questão das múltiplas semioses, da questão da leitura de forma muito mais ampla. Claro que com a internet tudo isso se intensificou, a gente sabe, mas não é algo novo, porque se nós pensarmos na leitura de uma notícia de jornal onde aparece uma imagem, isso já acontecia muito antes da internet, mas claro que com certeza isso tem se intensificado cada vez mais. Com certeza. Lê, deixa eu só... A professora Dalma, ela disse que a turma dela gosta muito de histórias em quadrinhos, né? E contos de assombração. Sim. Então, a professora Simone também disse que histórias em quadrinhos para se divertirem. Então, eu acho que realmente a história em quadrinho é um gênero aí bem antigo, né? Eu gostava bastante também e acho que faz sucesso até hoje. Ah, com certeza, com certeza. E tem a questão do divertimento, dos propósitos da leitura que nós já havíamos comentado também. Então, para finalizar esse bloco, a gente gostaria de apresentar um vídeo sobre o que é uma leitura competente, o que é ser um leitor competente, da NEAD Unicentro. É uma aula do curso de pedagogia, realizada pela professora Maristela Valério. Por gentileza, então, o vídeo na tela. Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula da disciplina de leitura e produção de texto. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre competência de leitura. O que significa ser um leitor competente? Vocês já devem ter percebido, pela leitura dos textos que estão disponíveis aí na unidade número 1, que ler um texto é muito mais do que decodificar aquilo que está escrito, decodificar a língua. Para a gente ler um texto com eficiência, com competência, a gente precisa dar sentido a esse texto. E é o leitor que vai fazer isso, é o leitor que vai dar sentido àquilo que a pessoa que escreveu o texto tentou fazer. Então, né, existem algumas condições para que a gente consiga ser um leitor competente. A primeira delas, né, é que a gente precisa, então, enquanto leitores, criar hipóteses de leitura. Então, quando a gente vai ler um texto, a gente vai criando hipóteses, fazendo antecipações do conteúdo e, principalmente, a gente vai depreender, né? A gente vai conseguir compreender aquilo que não está explícito no texto. Nós vamos ver um pouco mais para frente que o texto, ele nunca é totalmente explícito, porque seria impossível a gente fazer isso, né? Se o autor, se a pessoa que escreve tivesse que explicar tudo aquilo que ela está querendo dizer no texto, esse texto teria uma dimensão gigantesca. Então, muito do conteúdo que está no texto, ele precisa ser depreendido pelo leitor, ele não está explícito, né? Exige de alguns conhecimentos que o leitor tem, extratextuais, que vão auxiliar nessa compreensão. Bom,
Para a gente ser um leitor competente, né, o que significa ser um leitor competente? É aquele leitor que vai conseguir dar sentido àquele texto, dar significado ao texto. Ou seja, é um leitor que vai conseguir interpretar tanto as informações que estão explícitas quanto as informações que estão implícitas no texto. Vai conseguir enxergar, né, aquilo que não foi escrito, mas que está, de certa forma, colocado ali no texto de forma implícita. Segunda condição para que a gente consiga ser um leitor competente é confrontar esse texto com a realidade. O texto só vai fazer sentido para você se você conseguir usar aquilo, né, interpretar aquilo que está escrito e conseguir relacionar isso com a realidade, com o mundo em que você vive. Outra condição importante é a gente filtrar as ideias. Então, o que nesse texto é importante? O que nesse texto me interessa? O que nesse texto eu consigo relacionar com aquilo que eu estou estudando, com aquilo que eu quero aprender ou com a informação que eu estou buscando? Nem sempre tudo aquilo que está no texto nos interessa. Então, um leitor competente é aquele que consegue filtrar um texto, especialmente no espaço acadêmico, quando a gente vai ter um volume de textos muito grandes para ler, a gente precisa ter essa capacidade de filtrar as ideias, filtrar as informações que estão no texto. Outro importante passo, né, para a gente conseguir ser um leitor competente é que depois da leitura a gente consiga compartilhar as ideias que estão naquele texto. Ou seja, a gente vai dizer se a gente concorda ou não com o autor, se a gente concorda com a maneira como aquele texto foi escrito ou não. E a gente consegue, então, a partir daquela leitura, criar, né, uma ideia própria a respeito daquele texto, né, criar a nossa interpretação e compartilhar isso com outras pessoas. Ou seja, aquele texto foi útil para a gente de alguma forma. Segundo a Débora Costa e a Cláudia Salces, que escreveram um manual importante, né, de redação acadêmica, né, de leitura e produção de texto na academia, para a gente fazer todos esses passos, né, a gente conseguir fazer essa leitura competente, a gente vai precisar de 3 conhecimentos básicos. Então, um leitor competente é aquele leitor que tem conhecimento de mundo, conhecimento linguístico e conhecimento interacional. São 3 conhecimentos importantes. Vamos lá para o que significa cada um deles. Primeiro, conhecimento de mundo. Né? Conhecimento de mundo são as nossas experiências, a nossa bagagem. Todos nós temos conhecimentos que vamos adquirindo através da nossa vivência mesmo, da relação com as outras pessoas, da observação da vida, da escola, né, das instituições. Nós vamos adquirindo esse conhecimento durante toda a vida e vamos construindo nossa bagagem. Essa é a nossa bagagem de conhecimento de mundo. Quando nós vamos ler um texto, quando nós vamos estudar, quando nós vamos buscar informação, esse conhecimento de mundo vai ser fundamental para que a gente consiga aplicar ele no texto e compreender esse texto com eficiência. Segundo conhecimento importantíssimo para a gente conseguir ler é o conhecimento linguístico. Afinal de contas, para a gente decodificar uma língua, a gente precisa conhecer essa língua. Então, precisamos conhecer o significado das palavras, precisamos ampliar o nosso vocabulário, né, compreender algumas palavras. E aí os dicionários, né, ajudam muito a gente muitas vezes a gente não conhece o significado de algumas palavras, a gente precisa buscar, né, a gente precisa ampliar esse conhecimento linguístico. Terceiro conhecimento importante para a gente compreender um texto é o conhecimento interacional. O conhecimento interacional está relacionado à compreensão de para que aquele texto serve. Então, quando eu olho um texto, eu preciso compreender, esse texto ele está querendo me passar uma informação, esse texto é um texto jornalístico, esse texto é um texto publicitário. Qual é a intenção do autor com aquele texto? Ele está querendo me convencer de algo? Ele está querendo mostrar algo para mim, me passar uma informação? Então, esse conhecimento interacional dos gêneros literários, né, e as suas funções, dos gêneros textuais, das suas intenções, é fundamental para que eu compreenda o texto. Vamos para um exemplo prático. Se eu estou aí na rede social, né, que hoje é o lugar onde circulam, né, as publicidades e boa parte daquilo que a gente lê, se eu estou lá, né, na internet, na rede social, e eu vejo um anúncio de um restaurante japonês. Ok, vi esse anúncio, vou ler esse texto, vou interpretá-lo. Primeiro eu vou acionar meu conhecimento de mundo. Para eu compreender esse texto, eu preciso saber o que é um restaurante
E o que é um restaurante japonês, né? Então, eu sei que um restaurante é um lugar onde a gente vai para comprar comida, né? Comer. E um restaurante japonês, então, seria um lugar onde serviria comida japonesa. Preciso saber o que significa comida japonesa. Segundo conhecimento para eu compreender ali, né, então esse anúncio é o linguístico, né? Então, provavelmente nesse anúncio vai estar lá algumas palavras como sushi, sashimi, que são palavras aí que se referem a comidas típicas japonesas. Então, se eu não sei o que é um sushi, se eu não sei o que é um sashimi, provavelmente vou ter dificuldade para interpretar esse texto. Vou precisar buscar essa informação, pesquisar e descobrir que são comidas típicas japonesas. Terceiro conhecimento interacional é a compreensão de para que serve esse anúncio. Então, eu olho aquele texto, eu sei que é um anúncio publicitário. Um anúncio publicitário é um texto que tem a função de me convencer a consumir algo, não é? Então, nesse caso, esse anúncio, ele está tentando me convencer a frequentar esse restaurante, a ir até esse restaurante. Então, eu uno esses 3 conhecimentos e eu consigo, a partir deles, compreender esse texto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. E aí nos vemos na nossa próxima videoaula. Até mais! Voltamos. Eu espero que o vídeo da professora Maristela tenha contribuído bastante para a formação de vocês. Ela traz informações relevantes sobre o que é uma leitura competente, o que é ser um leitor competente. Só para retomar aí alguns elementos relevantes, eu trago aqui que o leitor competente é aquele que cria hipóteses sobre essa leitura, também é aquele que confronta o texto com a realidade, que o cerca. Também é aquele que filtra ideias, porque nem tudo que aparece no texto realmente é proveitoso para o meu propósito, realmente é verdadeiro, então precisa ter esse olhar crítico sempre. E claro que esse texto, esse leitor, né, compartilha ideias a partir então daquele texto, que aí é onde a gente vai verificar realmente qual é a sua compreensão, qual é a sua relação de sentidos criado. Eu passo a palavra então para a professora Carolina para dar continuidade à nossa formação. Obrigada, Letícia. Bom, gente, então, como bem a professora como que ela chama? Maristela. Isso, desculpa. A professora Maristela pontuou e a Letícia, a leitura, na verdade, ela é uma prática de linguagem, né? Então, você precisa conhecer primeiro a língua, né, para conseguir decodificar, como a professora Maristela bem pontuou, e no início do nosso estudo, a lei já havia pontuado isso. Acontece, essa prática de linguagem, ela acontece por meio da interação ativa, né, e interativa do leitor, enfim, do ouvinte, do espectador, com os textos, sejam eles orais, escritos, multissemióticos, né? A gente sabe que hoje em dia essa meninada aí gosta bastante de meme, né? Então é um exemplo claro de um texto, de uma linguagem multissemiótica, tá? Então, interpretar e compreender essas várias formas de prática de linguagem, né? Envolve uma série de habilidades. Junto com essas habilidades vêm os conhecimentos, as atitudes, os valores sociais, né, os valores individuais desse sujeito leitor. A gente juntando todas essas características, a gente tem aí a competência leitura, tá? Que vai congregar todos esses processos que já foram tratados anteriormente, tá? Bom, então, o que são esses processos, né? São eixos organizadores de atividades em sala de aula, tá? E, para além disso, é relevante chamar a atenção
dos estudantes para que essas ações, né, de fato se efetivem, tá? E possam ser empregadas em outras situações, né? Que eles consigam aplicar essas estratégias, que são essas ações que vão ser desenvolvidas na sala de aula, em outros contextos sociais, certo? Então, obrigada por passar o slide, se vocês puderem colocar agora na tela. Isso. Bom, então, de forma, em síntese, digamos assim, né? Existem aí 3 momentos, né? 3 estratégias, 3 contextos em que a professora Isabel Solé, ela diz que são importantes nós, professores, garantirmos, né? Para que as nossas crianças, os meninos e meninas, possam depois, posteriormente, replicar em outros grandes contextos nos quais eles estiverem inseridos e precisarem dessa prática de linguagem, tá? Então, antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura, tá? Antes da leitura, né? O que é fundamental? É sempre importante explicar o porquê de ler aquele texto, né? Qual o objetivo dessa leitura, como bem a Letícia também já pontuou no início do nosso estudo. O segundo momento na verdade, a leitura, ela mobiliza conhecimentos prévios, né? Então, o estudante, enfim, ele precisa já ter uma bagagem, o que a professora Maristela chamou de repertório, né? Para que possa concretizar os objetivos ou o objetivo da leitura daquele texto, né? Enfim, seja esse objetivo adquirir conhecimento, se divertir, não importa, né? Mas é necessário para que haja essa interatividade que o estudante mobilize os conhecimentos prévios dele, tá? E, por último, o depois da leitura, né? É importante a gente pensar sobre previsões, né? Na verdade, não seria o depois da leitura, mas a gente pegar o estudo de um título, por exemplo, né? De um texto, e questionar os meninos e meninas do porquê, o que esse texto diz para vocês, o que esse título diz para vocês, né? Vocês conhecem essa editora? Vocês têm alguma informação sobre ela? Enfim, uma série de informações importantes, né? Com as primeiras palavras do texto, digamos assim, certo? Pode passar para mim o slide, por gentileza. Isso, o próximo. Isso. Bom, então, só para sintetizar aqui novamente, a Solé, ela diz que são as 3 estratégias fundamentais, né, de leitura a serem realizadas são formular perguntas sobre o que está sendo lido, esclarecer possíveis dúvidas sobre esse texto, né, e resumir as ideias do texto, tá? Então, gente, esses momentos, né, o antes, durante e depois, que a gente chamou, são importantes nós, professores, garantirmos para que as crianças, os meninos, meninas, né, consigam aí avançar em termos de estratégia, tá? Bom, e no final de qualquer estudo é importante que a gente resgate, que a gente retome, tá? Para que haja aí um fechamento, né? Seja esse fechamento de uma atividade, ou de um texto, de um estudo de um texto instrucional, ou até mesmo da interpretação de um próprio meme, né? Mas é importante que se resgate. Esse ir e vir, né, ele é o que vai permitir essas estratégias, ou a estratégia, enfim, ser replicada pelas crianças em outros contextos, tá bom? Bom, então, isso. Só para a gente fechar aqui esse bloco, né?
É importante fazer boas perguntas antes, durante e depois da leitura. E conduzir os estudantes no caminho, nessa aventura, nesse mergulho, né? E é a partir dessas boas perguntas que nós, professores, nós, educadores, que a gente vai orientar, né? Que a gente vai auxiliá-los nesse aprendizado, nessa formação dessa competência à leitura, tá? Uma leitura boa é aquela que desafia nossas técnicas de antecipação, tá? Bom, para fechar esse momento também, né? A gente tem aí um vídeo que é do Khan Academy, que vai trazer algumas estratégias de leitura no contexto da antecipação, tá? E já a gente volta. Olá, como vai? Você conhece este livro? Talvez já tenha lido e se divertido com as aventuras que Monteiro Lobato imaginou para Emília e as demais personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas talvez você não conheça o livro. Ou até conheça, só que ainda não tenha tido tempo de ler. Bom, beleza. Nesse caso, dá para imaginar do que se trata Viagem ao Céu? Provavelmente devem aparecer na narrativa alguns termos relacionados à astronomia, né? A viagens espaciais. Quando imaginamos o teor do que ainda vamos ler, estamos aplicando uma técnica importante de leitura chamada antecipação ou predição. Claro, ninguém prevê o futuro, mas só pelo título do livro do Monteiro Lobato, dá para imaginar que alguma coisa de céu vai aparecer nessa história. Normalmente, a gente antecipa o que pode acontecer em um texto de uma forma, digamos assim, meio inconsciente. Mas a gente pode transformar essa inconsciência em uma técnica, uma ferramenta para facilitar a nossa leitura. É só pensar na leitura como um processo ativo e não como uma mera atividade mecânica. Quando lemos ativamente, estamos exercitando o nosso cérebro e aprendendo a interpretar melhor um texto. Sem contar que a gente pode aprender vocabulário também, né? De repente aparece uma palavra que a gente nunca viu, mas, sei lá, pelo contexto, dá para entender que deve ser alguma coisa relacionada a céu. Aí a gente pode ler o trecho de novo, tentando descobrir o que aquela palavra significa, ou pode seguir adiante também, tentar entender mais à frente o que a palavra queria dizer. Claro, também dá para parar a leitura e procurar no dicionário, mas nem sempre teremos um dicionário à mão para fazer isso. E se a gente pensar bem, vamos lá, se pararmos demais, perdemos a fluência da leitura, que é muito importante. A gente não lê letra por letra, sílaba por sílaba. Quanto mais fluentes formos na leitura, maior a nossa rapidez na leitura e maior a nossa proficiência como leitores. Se abrimos um livro chamado Viagem ao Céu, provavelmente encontraremos referências a estrela, planeta, foguete, coisas assim. Se lemos um livro chamado Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, pode ser que a gente não saiba muito bem o que esperar. Mas isso também pode ser uma predição. Faremos a leitura com mais atenção, tentando captar as informações e relacionando essas informações com o que a gente imagina que possa ter a ver com o centro da Terra. Leitores proficientes conseguirão acompanhar a narrativa, porque quando a leitura é ativa, o cérebro otimiza os seus mecanismos de apreensão e memorização, e, com isso, a informação é processada de uma forma mais eficiente. Aliás, uma forma de antecipação é conhecida como efeito priming. O nome é estrangeiro, mas o sentido é bem simples. Pense que você começou a ler um texto que fala sobre o mar. A personagem principal caminha pela praia e vê uma estrela. É provável que você pense em uma estrela do mar. Afinal, o texto que você começou a ler tratava desse assunto. Aí, pensa nisso agora. Você lê um outro texto. É a história de uma moça que batalha muito para se tornar uma cantora famosa. Em determinado trecho, o texto diz que depois de anos, ela finalmente se tornou uma estrela. Bom, com certeza você vai entender que ela não virou uma estrela do mar, nem uma estrela do céu. Percebeu?
Esse é o efeito priming. O sentido construído anteriormente interfere na construção do sentido posterior. Se lemos um texto sobre o mar, a estrela deve estar na praia. Se lemos um texto sobre uma cantora famosa, estrela deve ser o modo de tratamento destinado à artista. Se lemos Viagem ao Céu, gente, provavelmente as estrelas que aparecem no texto terão relação com a ciência astronômica. Agora, tem uma coisa, hein? Leitura boa é leitura que desafia nossas técnicas de antecipação. Por isso que é tão importante ler ativamente. Ganhar fluência na leitura, aprender a interpretar um texto. Se eu confio demais na minha previsão e não confiro as informações do texto, eu posso cair do cavalo. Imagine que naquele texto do mar, a personagem andasse pela praia à noite e visse uma estrela. Estrela do mar ou estrela do céu? Pior, hein? E se ela visse na praia a tal da cantora famosa do outro texto? Percebeu? A predição ou a antecipação é uma técnica fundamental para nos dar fluência de leitura e nos tornar leitores mais competentes. Mas tem que ser feita com consciência. Uma coisa super legal de fazer é, antes de começar a ler um texto, tentar adivinhar o que pode aparecer nele. Para antecipar uma informação, muitas vezes a gente precisa fazer suposições, tá? Bom, então, vocês viram aí um trechinho, caso queiram continuar, o vídeo continua, é só vocês entrarem aí no Khan Academy e no canal do YouTube deles e colocarem estratégias de leitura, antecipação ou predição, né? Bom, mas esse pequeno trecho já traz pra gente aí a importância, né, da gente, nós educadores, refletirmos sobre esse momento, né, a antecipação ou a predição. Mas muitas vezes isso não, essas estratégias elas não se materializam de forma compartilhada na escola, né? A gente não tem esse momento, assim, geralmente os estudantes, eles leem de forma individual, silenciosa, não que não seja importante esse momento, é muito importante, né? Mas, na sequência, vem aí uma série de questionamentos que nem sempre são os que ele se faz, né? O estudante se questiona quanto a antecipar as ideias daquele texto. Então, é importante a gente também começar a iniciá-los aí no processo da leitura compartilhada, né? Então, eu vou passar a palavra para a Lê de novo, para ela falar um pouquinho para a gente sobre a leitura compartilhada. Exatamente. Obrigada, Carol. É isso mesmo. Geralmente, a leitura ela vem acompanhada de perguntas do livro, do caderno do estudante, não são as perguntas que o estudante se faz, né, durante esse processo, que são tão importantes, como o vídeo já nos trouxe, e é preciso realizar de forma compartilhada, né, é muito importante. É uma estratégia didática muito relevante, que acontece já há algum tempo. A gente vai trazer aí no próximo slide uma citação dos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, em que a leitura compartilhada ou leitura colaborativa ela já aparece como uma importante ferramenta para o professor e para os estudantes no processo dessa questão de competência leitora, que é muito relevante. Então, lendo a citação, nós trazemos aqui: a leitura colaborativa é uma atividade em que o professor lê um texto com a classe e, durante a leitura, questiona os alunos sobre pistas linguísticas que possibilitam a atribuição de determinados sentidos. Trata-se, portanto, de uma excelente estratégia didática para o trabalho de formação de leitores. Exato, e digo mais, é uma estratégia que muitas vezes é utilizada apenas pelo professor de língua portuguesa ou pelo professor de anos iniciais, mas que ela vai se perdendo ao longo do caminho, porque os professores acreditam que, com o passar dos anos, os estudantes já têm uma proficiência leitora e que não é necessário mais realizar essa estratégia, né, Carol? A Carol está concordando aqui.
Então, certeza. todos os professores de todos os componentes curriculares, desde o menino lá dos anos iniciais até o ensino médio e além, tá? Precisam realizar essa estratégia de leitura compartilhada. Porque pode ser que o estudante esteja lá com a cabecinha cheia de dúvidas, muitas vezes ele não vai em busca desse conhecimento, ou ele se sente, às vezes, tímido para questionar e averiguar essas informações. E nesse momento de troca, em grupo, em que o professor ele vai mediando essa leitura, vai fazendo essas pausas em momentos oportunos e realizando as perguntas, né, antes, durante e depois da leitura. É nesse momento, em grupo, em que muitas vezes os questionamentos são elucidados, os estudantes se sentem mais confortáveis, vão testando as suas estratégias, as suas hipóteses, compreendendo também como o professor e os demais estudantes recebem esse texto, realizam os sentidos da leitura e assim, né, compartilhando as pistas textuais que o autor também vai deixando também no texto. Por isso é tão importante esse momento compartilhado, de leitura compartilhada. Próximo slide na tela. Essa leitura compartilhada, ela tem muitas designações, pode ser também chamada de leitura colaborativa ou leitura mediada pelo professor, leitura com pausas protocoladas, leitura por partes, enfim, vocês vão encontrar diversas denominações para a leitura colaborativa, mas o propósito é esse, é compartilhar a leitura, professor e estudantes, realizando essas pausas e perguntas que vão suscitar as inferências e demonstrar aí o processo, como se realiza o processo de leitura a partir das pistas linguísticas, de intencionalidade do autor, enfim. Próximo slide, por gentileza. Então, retomando, o que é importante fazer nesse momento? Boas perguntas. Por isso que nós colocamos esses quadrinhos aí. Como, por quê, quando, quem, como, enfim, inúmeras perguntas. Próximo slide. Nós trazemos aí um resuminho. Nós sabemos que existem as perguntas abertas e as perguntas fechadas. As perguntas fechadas, elas geralmente requerem do estudante sim, não, talvez, uma ou duas palavrinhas, mas não exploram tanto a construção do raciocínio, de como ele realizou aquela construção de sentidos de forma crítica. Então, claro que essas perguntas também são importantes, mas o que a gente quer passar para vocês é que as perguntas abertas, elas suscitam mais essa reflexão crítica, esse posicionamento do estudante. Então, quanto mais perguntas abertas nós fizermos, que averiguem essa reflexão, é importante, né? Quanto mais, melhor. Então, a gente traz ali em azulzinho, né? Perguntas como por quê, como, de que forma, para explorar bastante os sentidos, a construção de sentidos do texto. Próximo slide. Isso. E que perguntas nós podemos fazer nesses momentos aí, né? De antes, durante e depois da leitura. A gente trouxe aqui algumas referências da Kleiman, da Angela Kleiman. Ela traz, então, como primeiro ponto, a averiguação de conhecimentos prévios, que é alguma coisa que a professora Maristela já tinha comentado no vídeo, só para retomar. Que conhecimentos prévios? De que tipo? Conhecimentos linguísticos, sobre uso, regras, vocabulário do idioma, conhecimentos textuais, averiguando a estrutura do texto, a narrativa, cenário, personagens, conflito, tempo, desfecho e também a questão interacional que a Maristela trouxe sobre os gêneros mesmo, as características de cada gênero. E também conhecimentos de mundo adquiridos formal ou informalmente pelo estudante. Próximo slide. Também, a partir aí a gente pode investigar o propósito da leitura fazendo inferências sobre autor, gênero, assunto. Por exemplo, um artigo científico, a gente geralmente lê para fazer estudos, né? Claro que pode ser por lazer, mas geralmente não ocorre. Então, a questão de autor, gênero e assunto, elas estão atreladas. E é importante que o estudante consiga fazer inferências a partir dos textos. Se o estudante começa a ler um texto como
A Raposa e as Uvas. Que tipo de texto será que é? Será que é científico? Então, fazer esses questionamentos que são muito pertinentes, o estudante ele precisa, primeiro no grupo, né? Fazer essas inferências no grupo para que depois ele sozinho possa adquirir essa capacidade de competência leitora tão relevante. Próximo slide. Também a análise do texto, ali verificando as questões de coesão e coerência, então o uso de pronomes, de sinônimos, questões referenciais, de também formalidade, informalidade, variação linguística, tudo isso também é preciso ser tratado. Estrutura do texto, então cada gênero vai apresentar uma estrutura muito própria, com introdução, desenvolvimento, conclusão, título, tem subtítulo, tudo isso também o professor deve averiguar com os estudantes e realizar importantes perguntas no processo. E também a interação leitor-autor por último, ou seja, que pistas que o autor deixou de construção do texto, de seus pontos de vista, o que será que o autor está querendo dizer aqui nesse momento, nesse trecho, qual é o propósito. A gente sabe que os anúncios publicitários têm uma questão de venda muito forte, de vender produtos, vender ideias, fazer com que aquele leitor, ele age de uma determinada forma, a persuasão, né, está muito envolvida. Então, precisa averiguar também essas questões com o estudante e, claro, por último, escutar esse leitor. O que será que ele conseguiu aí atribuir de sentidos desse texto? Será que ele inferiu uma certa informação? Está correto? Não está? E isso no grupo é possível averiguar de forma muito positiva pelo professor, tá certo? Eu vou passar agora para a Carol, né, Carol? Para que a gente possa encaminhar com uma proposta de leitura compartilhada para vocês realizarem nas unidades escolares. Isso, obrigada, Lê. Bom, gente, então, a gente vai apresentar essa proposta em 2 momentos, né? O primeiro será uma roda de leitura e o segundo, uma gincana, tá? Vocês, professores, têm total liberdade para adaptar, para utilizar, para criarem em cima destas propostas, tá? A gente só pensou a partir desses 2 movimentos, né? Para trabalhar alguns gêneros textuais diferentes, tá? Vocês podem ou não utilizar tecnologias digitais, né? Não digitais, enfim. Isso aí fica a critério e vocês, melhor do que ninguém, conhecem a turma de vocês, os estudantes de vocês, né? E principalmente as dificuldades de cada um deles. O mais importante é que nós professores, lancemos mão, por exemplo, de estratégias diversificadas, né? Que os estudantes não estão habituados a tratar ou fazer as coisas, porque essas estratégias, elas trarão ludicidade, né? Vai sair do tradicional, né? Daquela coisa que eles estão habituados, né? A palavra habituado, ela tem um peso bem forte, digamos assim, né? E assim eles vão conseguir construir aí uma diversificação, né? Nessas formas de aprendizagem, tá? E é importante reforçar que nós, professores, devemos sempre utilizar a leitura compartilhada na sala de aula, tá? Independente do componente, independente da área, se é de história, geografia, ciências, não importa, tá? É importante, tá? Porque é só assim que os estudantes, de uma maneira geral, né, vão avançar aí na proficiência leitora, tá, gente? Que é importante para todos os componentes, disciplinas, não importa. A competência leitora, ela é
estruturante, eu diria, tá? Bom, então, o primeiro momento, pode colocar o slide para mim, por gentileza? Isso, tá? A roda de leitura, a primeira etapa, tá? Então, como que vocês vão organizar, digamos assim, né? Vai ser organizada uma roda de conversa, né? Vocês disponibilizarão os estudantes em círculo, né? Ou da forma como eles melhores estiverem ali, porque a gente sabe que muitas vezes não dá pra gente organizar um círculo numa sala de terceiro ano, por exemplo, né? Mas dá pra, enfim, jogar lá as carteiras para um canto e eles sentarem no chão ou dentro na mesma carteira, certo? Cada estudante vai receber uma cópia desse texto, né? E aí vão ser iniciados aí os questionamentos, digamos assim, né? Então, vocês, professores, lerão uma pergunta, um conto, ou um trecho, ou um título, independente do... Nós escolhemos conto aqui, mas pode ser qualquer gênero, pode ser um texto instrucional, pode ser uma propaganda, não importa, tá? E lerão o título, enfim, e farão a pergunta na sequência, tá? Pra quê? Pra apresentar esse gênero, né? Pra que os meninos e meninas consigam perceber de qual caixinha, digamos assim, de gênero textual que vai ser tratado ali, tá? Bom, então, vocês escutam essas respostas, né? Essas impressões deles, obviamente, né? Sistematiza e complementa, obviamente, trazendo aí aquelas características do gênero que não foram apresentadas por eles, tá? Então, depois dessa introdução, é que vocês farão, de fato, a leitura compartilhada, né? Ou, enfim, coletiva, desse gênero, desse texto, qualquer que seja ele, tá? Nós trouxemos aqui, se vocês puderem passar o slide. Isso. Aí a roda de conversa tá organizado, né? Importante, eu esqueci de pontuar aqui também. Durante a leitura compartilhada, é importante que vocês façam boas perguntas também para que eles percebam não só as informações explícitas no texto, mas também as implícitas, tá? Porque é isso que vai trazer aí essa ampliação desse repertório, como a professora Maristela falou no vídeo, né? Ampliar o repertório. Ler para ampliar o repertório, né? Vai contribuir também para o momento da antecipação, né? Ou da predição, que é o momento antes, né? Para eles se munirem de informações para usar essas informações e esses conhecimentos lá fora, né? Para além dos muros da escola, certo? Bom, então tem aí a roda de conversa, pode passar o slide, por gentileza. Isso. Então, gente, a gente tem o antes da leitura, né? Que vocês irão iniciar aí a leitura perguntando, por exemplo, né? O que imaginam que vai trazer esse conto, né? Alguém já leu? Esse cenário vai possibilitar que eles projetem, né? Prospectem algumas inferências acerca desse gênero, desse texto, enfim, independente do gênero textual escolhido para ser estudado, né? E aí vocês podem avançar no sentido de que eles façam inferências ainda mais profundas, digamos assim, né, nesse momento de antecipação. E aí, a partir da compreensão de fato desse gênero textual, é que eles vão começar aí a caminhar no sentido das estratégias de leitura, certo?
durante. Após o primeiro parágrafo, em voz alta, né? Essa leitura sempre sendo dividida, repartida entre as pessoas, os estudantes que estiverem fazendo parte ali daquela roda, certo? O professor, fará uma pausa, né? Para que seja conversado algumas informações que estão ali na história, no conto, enfim, na matéria de jornal, no verbete, enfim. E é importante que os alunos, que os estudantes, eles levantem hipóteses acerca do que vai ser pensado, quais informações, qual é a comunicação posterior àquele parágrafo, né? Que aquele texto vai... qual é o propósito comunicativo que será a trajetória daquele texto, digamos assim, né? Então, é importante que eles levantem hipóteses, que eles testem, incansavelmente. Só lembrando, todos os componentes, independente da área, tem que fazer isso, gente. Tem que fazer isso. É fundamental, tá? Enfim, isso vai garantir, vai colaborar ou não para a verificação dessas informações, dessa compreensão textual, enfim, né? Todos esses passos posteriores, do durante. E, por fim, o depois, né? Vocês vão retomar essas hipóteses que eles mesmos levantaram ou que você complementou, né? Perguntar se elas se confirmaram, por que não se confirmaram, o que quis dizer, enfim, isso vai garantir, né, que, além da sistematização, que esse repertório seja ampliado, né, e vai também fazer com que as crianças reflitam sobre as informações trazidas tanto explicitamente quanto implicitamente nesse texto, certo? Enfim, acho que deu para sintetizar aí, né, esse antes, durante e depois. E agora eu vou passar para ler, para ela trazer aí a segunda estratégia de leitura. Obrigada, Carol. Então, tendo realizado esse primeiro momento em que o professor, ele realmente vai fazendo essa mediação e os estudantes, eles vão se adaptando, entendendo como é realizada a leitura, as estratégias de leitura, as pistas, tudo isso que a gente já tem comentado aqui. Chegamos, então, num segundo momento em que ele realmente tem mais autonomia. E para isso nós selecionamos aqui uma estratégia didática que é a gincana em grupos. Então, o que o professor vai realizar aí nesse momento? Ele vai dividir os estudantes por grupos, não grupos muito grandes, a gente recomenda 4 a 5 estudantes no máximo, para que a interação entre eles seja mais produtiva. Certo? E depois disso, o professor, ele vai ter selecionado alguns textos e distribuir esses textos entre os grupos. Pode ser um texto literário ou pode ser um texto informativo, enfim, fica a cargo de você, professor, que conhece a sua turma, a realizar essas adaptações. Aqui é apenas uma sugestão, como a Carol trouxe, mas você sinta-se à vontade para realizar as adaptações, as variações que forem necessárias. Realizada essa distribuição, então os grupos farão a leitura desses gêneros textuais, desses textos. E a partir disso, eles vão levantar, e a gente colocou 4 ou 5 questões desafiadoras. E nisso, né, nesse meio tempo, o professor, ele vai fazendo a mediação, vai passando entre os grupos, verificando como está sendo a leitura, as discussões, os debates, e como verificando a autonomia, a criticidade dos estudantes. Será que eles estão fazendo uma boa leitura? Vai dando aquele auxílio tão necessário. Feito isso, né, então o professor fará um segundo momento, que nós chamamos de segunda aula, mas claro que pode se estender para 1, 2, 3, 4 aulas, né, o que você, professor, achar mais adequado
Pode colocar o próximo slide, por favor. Nesse segundo momento, que a gente chamou aqui de segunda aula, é que se realizar, então, um pequeno seminário. Cada grupo vai apresentar as principais ideias sobre aquele texto para os demais grupos e realizará, então, uma gincana. Pode ser, as perguntas podem ser lançadas durante ou depois, o que os grupos acharem mais conveniente, e nesses momentos os demais grupos vão se posicionar, pode ser levantando as mãos, enfim, né? A dinâmica vai ficar a cargo, então, dos grupos. E para responder, então, as perguntas lançadas pelo aquele grupo que estiver fazendo a exposição, realizando esse breve seminário e explicando as questões daquele texto, certo? E aí vence o grupo que tiver conseguido mais pontos ao longo desse processo durante esta gincana. É interessante esse processo, porque ali os estudantes, eles realmente estarão mais autônomos nas suas leituras, o professor vai averiguando quais são essas estratégias ao longo desse caminho, nessa trajetória. E a gente sugere, pode passar o slide, por gentileza, essa distribuição em grupos produtivos, o professor realizando essa mediação e os estudantes em conversa, em debate nesses pequenos grupos, auxiliando, cada estudante auxiliando o outro, fazendo esse debate, essa troca de ideias, que é tão importante, como nós já dissemos, porque é a partir disso que os estudantes vão averiguando as hipóteses de leitura e realizando as inferências necessárias, tá certo? E nesse momento em grupo é importante também que são desenvolvidas muitas competências socioemocionais. Nós citamos aqui a questão da negociação, da argumentação, da responsabilidade, a imaginação criativa, ela é aflorada, a assertividade, o foco dos estudantes, tudo isso é desenvolvido nesse processo. Então, não apenas as habilidades e competências cognitivas, mas também socioemocionais são estimuladas durante esse percurso. Tá certo? E o que foi desenvolvido? Próximo slide. Nós trazemos, então, algumas habilidades, selecionamos algumas habilidades aí dos anos iniciais e anos finais. São exemplos. Claro que muitas outras são desenvolvidas, mas nós trazemos aqui algumas. Para os anos finais, por exemplo, os estudantes, eles desenvolvem, a partir da roda de conversa e da gincana, o quê? Com a habilidade EF 15 LP 028, confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. E também mobilizam aí a capacidade de localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Como vocês verificaram, nós selecionamos aqui habilidades que vão desde o primeiro aninho até o quinto ano, ou seja, né, realmente é fundamental para toda essa etapa de ensino. Para os anos finais também, uma habilidade que é do sexto ao nono ano, vejam só, ler em voz alta, textos literários diversos, bem como leituras orais capituladas, compartilhadas ou não com o professor, de livros, contar, recordar histórias, textos de tradição oral, quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, gravando essa leitura ou esse conto-reconto, seja para análise posterior. Então, vejam só quantas habilidades podem ser trabalhadas e desenvolvidas, mobilizadas nessas produções, nesse processo que nós trazemos para vocês, bem como as competências socioemocionais, das quais eu já falei, que são mobilizadas por esse trabalho em grupo coletivo, em que o grupo precisa negociar ideias e tem a questão da assertividade, da imaginação, tudo isso está envolvido nesse percurso, tá certo? Então, agora nós passamos para um momento muito interessante, Carol, que é a vivência. Com certeza, é o momento mão na massa, né, gente? Pode colocar o slide aí. Isso, bom. Então, a gente chegou nesse momento, obviamente que a gente vai fazer vocês experienciarem, né, uma leitura
compartilhada dessa forma, mas assim, não é que a gente tá, é só uma sugestão, a gente tá trazendo aqui, vocês têm liberdade, autonomia, para trabalhar qualquer pergunta, qualquer gênero textual, tá? Nós escolhemos aqui o texto, O Galo e a Raposa, tá? O autor é o Jean de La Fontaine. Os professores dos anos iniciais com certeza conhecem esse texto, certo? E nós vamos ter aí, para vocês, a gente vai deixar o chat aberto enquanto a gente vai fazendo, vocês vão respondendo, tudo bem? Aí a Lê vai trazer depois as contribuições, tá? Bom, então a partir do título, gente, O Galo e a Raposa. Que tipo de texto você ou vocês acham que é, né? Serve para informar ou para divertir? Pertence a qual gênero textual? Quais os principais elementos desse gênero? A partir só do título, tá? Enfim. Como geralmente o galo e a raposa são caracterizados nas histórias, tá? Então, vão respondendo aí enquanto a gente tá lendo aqui, tá? Como geralmente o galo e a raposa são caracterizados nas histórias. Já tinha lido essa. Você já leu, ou vocês já leram, O Galo e a Raposa? Alguém de vocês? Os professores dos anos iniciais com certeza leram, né? Mas, então não vale responder. Mas os outros. O que vai acontecendo nessa narrativa? Quais são os elementos que ela vai trazer pra gente? Que vai apresentar, né? Vocês sabem alguma informação sobre o Jean de La Fontaine? Quais foram as outras obras que ele escreveu além do Galo e a Raposa, né? Enfim, vocês podem aí escolher uma, né? Pergunta, compartilhar com a gente no chat, ou podem responder quantas vocês quiserem, tá? 1 minutinho, que o nosso tempo tá bem, né, corridinho aqui, e a Lê vai trazer as contribuições. Muito obrigada, professores, pelas respostas no chat. Então, vamos realizar aqui a leitura. A professora Jaqueline nos cumprimentando. Bom dia, professora. Obrigada pelas contribuições. Ela disse que é uma fábula, que é um texto curto. Sim. São atribuídos aspectos humanos aos animais, como, por exemplo, a fala. Exatamente. Então, explorar esses elementos aí que são próprios da fábula. É importante que o estudante, ele identifique, por exemplo, né, a raposa e as uvas, ou aqui essa fábula que nós trouxemos. Até a estrutura do título, ela já nos dá importantes indícios sobre que texto pode ser, né? Geralmente, 2 animais ali compõem uma fábula. Então, trazer esses elementos, essas investigações é muito importante nesse momento. O professor, ele deve trazer informações, então,
para ajudar, auxiliar os estudantes na leitura. Como o próximo slide, nós trazemos a definição de fábula, pode colocar na tela, que é um conto alegórico, cujos personagens, geralmente animais, apresentam a narrativa com o objetivo de passar uma lição de moral. Moral é outro elemento muito importante nas fábulas. E o autor, que é um escritor francês, autor de poemas e fábulas e viveu no século XVII, tá? Então, só para iniciar, contextualizando sobre o autor, sobre o gênero e, a partir daí, realizar a leitura propriamente dita. Carol, vamos lá. Vamos lá. Próximo slide para mim, por gentileza. Então, vamos à leitura. O galo e as galinhas viram, que longe vinha uma raposa. Empoleiraram-se, é um trava-línguas, empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Bom, próximo slide, por gentileza. Vamos lá. O que significa empoleirar-se? Quem era a inimiga do galo e das galinhas? E por quê? Um minutinho, gente. Vamos lá, pro chat. Retornamos, muito obrigada. Então, em relação ao verbo empoleirar-se, a professora Daimar disse que é subir. Nesse contexto, pular um galho ou toco de árvore, exatamente. Então, esses animais, eles se elevam, sobem, né? Ficam ali parados, é o empoleirar-se. Então, aqui nós colocamos algumas perguntas, sugerimos algumas perguntas para que vocês realizem ao longo da leitura com os estudantes. São apenas sugestões, mas que vão averiguar questões de vocabulário, da intencionalidade do autor, tudo isso que nós já comentamos durante a formação. Então, seguindo a leitura do conto, Carol? Isso. Então, agora que vocês já vivenciaram, né? Eu vou seguir o conto e vou falar algumas sugestões de perguntas que vocês podem fazer, tá? As interações acabaram, tá? São só algumas sugestões, tá? Então, com a sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles. Então, nesse momento, vocês podem perguntar o quê, por exemplo? Por que geralmente se é atribuído características humanas a animais, né? Como esperteza, por exemplo, né? O que a raposa pode ter dito aos galos e às galinhas, né? Enfim, são sugestões, tá? Na sequência, continuando a fábula, ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar esse dia tão feliz. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu. Enfim, nesse momento, nessa pausa, vocês podem perguntar o quê? O que significam as palavras? Se eles sabem o significado das palavras decretar, tolo, né? Qual delas representa uma ação e qual representa uma característica de personalidade, né? O que o galo pode ter respondido à raposa? Seguimos. O que significam... seja ali. Que boas notícias, mas estou vendo aqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles também vão querer festejar. A raposa, mais que depressa, foi saindo. Olha, é melhor que eu vá andando. Os cães podem não saber da novidade e querer me atacar.
certo? Enfim. E aí, nesse momento, vocês podem fazer perguntas do tipo, né? Já que a gente chegou ao fim, né, da fábula, digamos assim, certo? Você gostou da história? Não a interação, tá, gente? São só algumas sugestões. Porque conhece outras narrativas parecidas, outras fábulas? Quais foram as hipóteses que vocês criaram antes? Enfim, tem uma série de perguntas, né? No material vocês vão encontrar essas perguntas, tá? Vocês podem criar muitas outras, certo? E eu vou vamos pensar aí agora no desdobramento. Próximo slide, por gentileza. Isso. Bom, vocês têm aí um site de domínio público, tá? Com um conto intitulado A Bruxa e o Caldeirão, né? Vamos pensar aí numa turma para trabalhar, que pode ser do 3º ao 6º, enfim, no nível de proficiência que estiver, do básico, abaixo do básico, enfim. E pensar, a partir dessa leitura, é importante que vocês indaguem também acerca desses conhecimentos prévios, quais são os signos linguísticos, né? Os elementos linguísticos e textuais presentes aí na imagem, enfim, no texto, certo? Como que a história é ilustrada? Vocês disseram que os alunos de vocês gostam muito de história em quadrinhos, né? É um ótimo gênero para vocês pensarem, tá? E explorarem os elementos não verbais também, certo? Aí no próximo slide, a gente vai trazer algumas sugestões aí de perguntas para esse desdobramento, tá? Perguntas que testem a memória acerca daquele gênero do estudante. Então, nesse caso desse texto, o que a bruxa construiu para a filha do aldeão que engoliu uma nuvem, enfim. Perguntas que testem a compreensão, porque o segundo marcador sugeriu à bruxa que fizesse o caldeirão um vaso. Perguntas de transferência, já aconteceu de algum objeto seu quebrar, o que você fez para resolver. Pergunta de análise, porque a bruxa voltou a ter problemas com o caldeirão. E pergunta de avaliação, porque que você acha que a bruxa foi justa com o neto, segundo o mercador, e por quê? E perguntas para estimular a imaginação e o pensamento crítico, por último. Como você acha que a bruxa vai resolver o problema do novo caldeirão furado? Enfim, acho que deu para sintetizar, né? Vou passar para ler para ela fechar para a gente. Obrigada, Carol. Obrigada, professores. Então é isso, apenas uma sugestão, nós colocamos lá a bruxa e o caldeirão, mas claro que vocês podem adaptar essas perguntas para cada contexto, para cada gênero textual que for escolhido. Gostaria de colocar o slide aí das dicas de hoje, para aprofundamento de estudos. Muito bem, tá certo. O site Redigir, da UFMG, que traz aí uma sessão literária, onde vocês têm à disposição planos de aula para conduzir a leitura de contos, crônicas, poemas e outros gêneros. É um site que está alinhado à BNCC, então é muito bom para vocês, professores. Dá para tirar muitas ideias, muitas dicas de como realizar boas leituras com os estudantes. E também acerca dos agrupamentos produtivos, é uma ideia que gerou esse projeto Aprender Juntos e Além da Escola, que é o Dia Diferente, no qual aí a diretora, Kátia Venturini, ela comenta sobre esse dia diferente, em que os estudantes são organizados em grupos de estudo produtivo e que são utilizadas metodologias ativas com os estudantes, e como isso tem favorecido aí a escola, tá certo? Então, acessem esses materiais e utilizem suas aulas, que eu acho que vai ser muito produtivo, tá certo? Então, para fechar as nossas referências, só para ficar aí na tela,
Muito obrigada, nós traremos aqui as nossas referências e já nos despedimos de vocês, né, Carol? Muito Isso, obrigada a todos. Só uma informação aqui, a professora Jaqueline, ela disse que esse conto da Bruxa e o Caldeirão tem no material do terceiro ano do Ler e Escrever, legal. né? Do currículo em ação Ler e Escrever. Então, é só para vocês, mas tá no site do domínio público também, né? E queria agradecer a Letícia, queria agradecer a cada um e cada uma de vocês, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E é isso, gente. Um beijo, muito boa sorte aí, bons estudos, bom desdobramento para vocês e até a próxima. Um beijo. Dada a importância do tema do antirracismo, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo fez a aquisição de 58 títulos acerca do tema. E o livro que eu escolhi hoje é o livro para indicar para vocês, é o livro da Djamila Ribeiro, um pequeno manual antirracista, que traz uma temática bastante interessante acerca da construção da identidade e de como nós, enquanto agentes, combatentes do racismo, podemos nos comportar frente a essas questões que batem à nossa porta todos os dias. Então, o trabalho na sala de aula, sugiro que seja para todos os públicos e acerca da construção da identidade, sobretudo, e de como estas pessoas podem, então, atuarem na pauta antirracista. Esta é a minha leitura de hoje e eu espero que vocês gostem.